Salve, galera! Curiosos, bom dia, tudo bem? Eu sou Renato Ventura, esse é o Cannabicast e nós estamos aqui naquela missão de sempre: quebrar o preconceito, trazer uma informação séria, embasada, com gente capacitada e gente da nossa bolha canábica, né? E essa de hoje é engraçadíssimo, porque a minha interação com ela começou daí. Eu fui vendo, eu sigo ela, fui vendo que ela conversou com uma pessoa que eu já conversei, conversou com outra que já conversou, conversei com outra. Eu falei, poxa, já conversamos aqui, vamos na interseção, vamos nos conhecer? Está aqui hoje uma honra, Emília Alcântara, e ela vai explicar para a gente quem é ela e como é a vida dela com a nossa cannabis medicinal. Muito bem-vinda, é uma honra estar aqui com você, batendo esse papo. Muito obrigada pela oportunidade, né? Eu trabalho muito com essa parte também de criação de conteúdo, né? De trazer informação. Eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é excelente, que a gente precisa levar informação para as pessoas, né? Ainda existe muito preconceito, mas a gente está vendo que as coisas estão evoluindo nessa área da cannabis, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E bom, quem é a Emília, né? Eu sou biomédica. Meu primeiro contato com a cannabis, né, nessa parte medicinal, foi voltado justamente para o tratamento de pacientes. A primeira oportunidade que eu tive de trabalho na área da cannabis foi com uma associação lá de Brasília, né, a Aliança Verde, onde eu tive esse contato tanto na parte de cultivo, onde eles já haviam judicializado esse cultivo associativo, né? Então, parte de cultivo, extração também, onde a gente tinha uma parceria lá com a universidade para fazer extração, análise cromatográfica, que daria esse laudo de fitocannabinoides, né? Qual o perfil que tem, muito importante para o médico conseguir fazer. Isso. A tua ideia, então, já era garantir qualidade do negócio, né? Qualidade, exato. Né? Porque, assim, eu sou bastante ativista das associações também, mas eu entendo que a gente precisa de controle de qualidade. O médico não consegue calcular a dose, Se né? ficar variando Se ficar o ativo. variando, se ficar oscilando. Então, essa é uma dificuldade muito grande, né? Até para quem produz o próprio óleo. Mas aí, né, com essa associação, a gente já tinha essa padronização, esse protocolo. E foi bem interessante a oportunidade que eu tive. Trabalhei principalmente nessa parte das extrações, né? Eu também tive um contato na parte analítica de drogas, né? Com a Polícia Civil, no Instituto de Criminalística. Eu fiz um estágio lá no Laboratório de Química Forense. Lá em Brasília também. Lá em Brasília. E nessa oportunidade eu trabalhava bastante com a parte analítica de drogas, né? Então, uma das que mais chegavam era a maconha, de fato. Então, eu tive essas duas oportunidades. Já trabalhou daquele lado de lá? De lá, e que apesar de tudo, né? Graças a essa parte educativa que eu acho Sim. muito importante, muitos peritos que ainda tinham uma mente um pouco fechada lá, né? De visão, o maconheiro, enfim, né? Essa visão mais pejorativa, começaram a mudar. Porque o que a gente precisa, né, é um ativismo estratégico, um ativismo onde a gente leva educação, leva informação científica, né? E nessa oportunidade eu levava para eles artigo. Olha, já viu que a cannabis consegue auxiliar na epilepsia? Não sou eu falando, não. É aqui, ó. Exatamente, são estudos, né? Beleza, a gente precisa de estudos mais robustos, que comparem a mesma metodologia científica, mas existe evidência, né? Existe relatos de casos também. Então, apesar de ser uma evidência baixa, relatos de caso, é algo que a gente consegue. Vou te falar, mas isso mexe demais comigo. Demais. Quando vem relato de caso, a pessoa fala assim, mas não conta. Não conta pra mim, mas e pra... Ontem eu entrevistei um rapaz aqui, o Leandro, abração, Leandro, e ele comentou de uma criança que tinha autismo, né? E aí, não interagia e tinha manipulação fecal, era uma dificuldade tremenda pra mãe. 8 anos sofrendo. Quando começou a fazer o uso, em 3 meses, o menino já foi até na consulta. Olha só, gente, que evolução. E aí, não existe estudo para autismo. Não existe. Tá bom, mas e isso? Exato. Então, eu adoro relato de caso. Eu vim parar nesse mundo por causa de relato de caso. Eu também, né? Essa oportunidade da associação foi justamente isso. Eles falaram, não, Emília, mas olha o tanto de resultado positivo que a gente tem para autismo, para Alzheimer, para epilepsia, né? Então, para Parkinson também. Então,
foi nisso que eu falei, caramba, e eu já tinha esse amor pela fitoterapia, né? Eu já participava na faculdade. Eu ia te perguntar isso. de Como é que projetos. isso chegou? Você foi parar na Aliança Verde, ou pegou o ônibus e desceu lá? Não. Não. Como é que foi essa Essa guinada, conexão, essa né? conexão? Então, eu já tinha muito esse amor pela fitoterapia, eu já participava de projetos na universidade, de fitoterapia, né? Então, para mim, minha visão sempre foi que os medicamentos já são feitos pela natureza. A Sim. gente já tem tudo pronto. A gente só precisa usar a nosso favor, né? A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Então, assim, ao invés de ficar basicamente isolando moléculas como a indústria faz, minha visão é saber utilizar a planta, o extrato completo, Tudo melhor que ela tem de melhor, né? tudo que ela tem de melhor, entendeu? A nosso favor, no tratamento. Então, minha concepção sempre foi muito baseada na fitoterapia, né? E eu venho de uma criação, assim, onde eu já fui tratada inicialmente com homeopáticos. A primeira vez que eu tomei antibiótico na minha vida foi com 15 anos. Então, assim, e hoje meu tratamento é óleo de copaíba, própolis, né? Então, eu já uso muito a fitoterapia na minha vida. E com isso da cannabis, eu falei, caramba, Tá né? aqui. Você vê um monte de criança, às vezes com autismo, que utiliza vários antipsicóticos que a gente sabe que geram efeitos colaterais no longo prazo, né? Então, por que não utilizar a cannabis? Qual o medo que as pessoas têm, né? De um produto que tem uma segurança, já existem estudos mostrando que a dose letal da cannabis, né, é 1000 vezes a dose terapêutica. É inviável de uma pessoa chegar Consegui. nessa dose, entende? Então, por que não? Né? A gente tem no cérebro uma área que é o tronco encefálico, né, que tem muitos receptores opioides e que por isso esse tronco encefálico ele regula as nossas condições vitais, né, cardiorrespiratórias. Então, por exemplo, nessa região tem muito receptor opioide, por isso, por exemplo, a morfina Pode fazer pode uma te levar a parada. óbito, Ele pode fazer entendeu? uma parada. E o canabidiol não vai Não, entrar nesse receptor. exato. Então, na cannabis, os receptores canabinoides nessa região tem uma baixa concentração desses receptores. E é por isso que a cannabis traz uma grande segurança, né? Então, foi nisso que eu falei, caramba, a cannabis ela pode trazer qualidade de vida para as pessoas. Por que eu não vou me incluir nisso? É um mercado que está em ascensão, eu vi que já tinha algumas empresas, né, em movimento, eu falei, não, eu quero entrar nisso. E aí, terminando a faculdade também, junto com a associação, levei um projeto de pesquisa para a universidade, que é a Universidade Católica de Brasília, onde eu me formei em biomedicina. E o meu TCC foi alguns extratos que eu produzi, né, junto com a associação. Eu testei em alguns fungos patogênicos, né, que podem gerar principalmente candidíase, né, Candida albicans e glabrata, pensando na produção, no desenvolvimento de um produto. Né? Então eu testei alguns extratos, tive uma resposta positiva, veio a pandemia, me atrapalhou um pouco aí, era para ter dado continuidade. E eu terminei um projeto com um resultado bacana, precisava de algumas replicatas técnicas e biológicas para conseguir realmente validar esse resultado, e era o que eu pensava fazer um mestrado nessa área da cannabis. Aí veio um corte de bolsa, né? Eu tinha ficado em 4º lugar, eram 6 bolsas, cortaram para 3 bolsas. Opa! Olha só! Ala quis assim. Então, É, nada é por acaso exatamente. nessa Ala vida. quis assim. Nada é por acaso. E hoje eu vejo que o que eu preciso muito é comunicação. Né? Eu vejo que o investimento na parte da pesquisa é muito baixo ainda. Né? Então, isso é algo que, inclusive, o deputado Caio França, agora que assim, admiro muito o trabalho dele, né? Ele também já está desenvolvendo projetos para financiar pesquisa. Saíram, estava nos 4 projetos da frente parlamentar, Então, ou a parte de investimento. isso é muito importante. Apresentar projetos. Né? Porque a gente vive uma contradição de não uso cannabis porque falta evidência científica. Falta evidência científica porque não é tem proibido. investimento. Entendeu? Então, a gente fica nessa e não desenvolve. Correndo atrás do rabo e não anda. E não vai, né? Não evolui. Então, essa parte da pesquisa ela é muito importante. Mas aí, logo em seguida, uma empresa me chamou, né, para trabalhar na parte comercial e na parte de educação aqui em São Paulo. Eu vim com esse propósito, né, fiquei um tempo nessa empresa e atualmente eu trabalho mais de forma autônoma também, né, faço cursos tanto para veterinário quanto para grower, para médicos também. Então eu levo educação para vários públicos diferentes, principalmente voltado para essa área mais terapêutica, que é
é onde eu tô da saúde, né? E comecei a me incluir nesse ramo, comecei a fazer vários contatos, participar de congressos, fazer cursos. Então, hoje eu trabalho muito dando acesso a óleos e outros produtos de cannabis, né? Quanto na parte educativa. Então, a Emília agora ela está em várias vertentes e passei por várias vertentes, desde o cultivo, extração, produção artesanal, né? Então, eu consegui já entrar em vários ramos desse mercado da cannabis. Eu acho essa planta assim também maravilhosa, né? Assim, eu fiz o curso da Unifesp e então a gente tem uma visão ampla e claro, se você quiser se especializar, por exemplo, você se interessou pelo cultivo, pô, procura uma associação ou procura um capacitador e vai fazer curso. A gente percebe que existe esse... A gente, quando começou a trabalhar nisso, a gente percebia que existiam lacunas, né? Sim. E muito preconceito. Então, o que criamos o Cannabicast? Que seria uma ferramenta para trazer o assunto, da mesma forma que você falou que você conversava até com os colegas da polícia para falar, cara, não vai por aí. Sou eu sou de 23 anos de indústria farmacêutica, então, assim, dentro da indústria farmacêutica, a gente acredita na homeopatia, na alopatia, mas não discorda da fitoterapia. Então, eu sempre tive essa dúvida, né? Poxa, por que não vai? E como você vai cutucando, você vai vendo as coisas acontecendo e fala, pô, você vai lendo a história agora que alguém escreveu. Sim. Quem viveu aquilo não está mais vivo. Então, você lê o que te contam. Sim. E eu ficando vendo, não faz sentido. E como eu sou meio da teoria da conspiração, né? Eu fico assim, porra, será que é só economia mesmo isso aí? Foi só um problema econômico, social, que nego conseguiu podar uma coisa tão bacana. E aí a gente vê que, porra, havia um buraco, havia o preconceito, e os médicos, pô, eles não têm acesso à informação. Na formação deles, eles não falam do sistema endocannabinoide, e aí os caras têm que formar a liga universitária, eles têm que correr atrás por fora. E a gente falou, pô, tem um buracão aí. Aí criamos o Cannabicast para o público geral, tentando fazer com que essa conversa chegue nas mesas de café da manhã em casa. Eu tento conversar com pai, mãe, filho, irmão, sabe? Abrir a mente. Não vou esclarecer, mas quero que a pessoa tenha curiosidade. E agora nós temos, né, Miguelão, o Cannabiclass, para trazer capacitação para os profissionais de saúde. Então, assim, para que toda a cadeia esteja com informação séria, porque, assim, tem muita coisa. Sim. E aí, às vezes, chega pra mim, né, paciente, Emília, mas eu usei cannabis e não funcionou. Aí você quer. Entendeu? Esse é um grande problema, porque a gente vai ver, 1% dos médicos hoje no Brasil prescrevem, é uma quantidade muito pequena. A demanda tem crescido cada vez mais. Muitos médicos não estão dando conta, estão fechando a agenda porque não dá conta. A gente sabe que a terapia canabinoide, ela não é que nem a gente vê um alopático como você vai tomar paracetamol de 10 minutos de consulta. Entendeu? Não vai ser 10 minutos nunca. Não, E aí não é arrebenta assim. com ele. Como é que ele vira a chave? Tipo, se o cara é canabinoide, a consulta é de 1h30. Se o cara não é da medicina canabinoide, é de 15 minutos. Pesa a altura, 5 gotas, 10 ml. Porque assim, o médico ele sai formado já com um padrão de tal droga eu vou utilizar tantos miligramas por quilo dia, entendeu? Na cabeça dele já tem montado isso. E a gente sabe que a terapia canabinoide, muitas vezes a dificuldade das pesquisas também é isso, que cada paciente responde de um jeito. A gente não tem um padrão por patologia, por exemplo, né? Esse paciente, ele tem Alzheimer, vai usar tanto. Não, cada um responde de um jeito. Né? Então, eu acompanho um paciente que utiliza 15 gotas para Alzheimer 2 vezes ao dia, outros 9, outro 20. Como que você vai conseguir Fazer um estudo. Como é que você faz o protocolo da fase 2 se não desse tem jeito? Uma miligramagem específica? Cada pessoa responde de um jeito. E é isso que a gente tem que entender. Né? Eu acho que a medicina ela tem que evoluir para esse lado de ser uma medicina integrativa e individualizada. Cada um, né, até outros medicamentos também, a gente vai ver que cada um responde de um jeito. Cada um tem um sistema endocannabinoide diferente. Né? Cada um tem um nível de receptores diferentes. Já utilizou, já fez o uso adulto, né? Você vai ver que a tolerância vai ser um pouco diferente para esse paciente que já fez o uso da cannabis anteriormente, né? Do que o que nunca utilizou.
Pode ser que a pessoa tenha uma hipersensibilidade ao THC, né, que tem alguns efeitos colaterais do THC, e outras não. Isso também está atrelado à metabolização dessa pessoa. Isso a nível genético também pode variar de pessoa para pessoa. Então, assim, tem muitas variantes, né, nesse processo, onde a gente tem que avaliar. Então, cada paciente é de um jeito. Ah, tá tomando quais medicamentos? Isso A vai ter interação medicamentosa. Nossa, eu sempre faço essa também. pergunta quando eu estou em live, porque eu tomo um monte de medicação, né? Aí eu fico assim, porra, como é que fica? Eu tomo alvisartana, eu tomo simvastatina. Como é que fica com a cannabis, né? Inclusive, né, assim, tem paciente que, junto com o médico, lógico, retirou remédio de pressão já, porque a cannabis ela pode gerar uma Variar. queda, né? Principalmente o THC, ele gera hipotensão. Então, nessa paciente, por exemplo, baixou tanto que ela não tá mais precisando tomar hipotensor, tá só com a cannabis, né? Claro que não é todo mundo que vai ter essa resposta, mas a cannabis ela consegue, inclusive, né? Essa interação medicamentosa ela pode ser positiva a nível de você conseguir fazer desmame de outros medicamentos, Sim. né? Mas também é importante ter esse alerta que muito paciente chega, ai Emília, eu quero ir no médico e eu quero tirar esse medicamento. Não. E não é assim. A gente entra com a cannabis, a gente encontra a dose ideal do paciente e aí depois a gente pensa em um desmame, né? O médico vai acompanhar e falar, não, vamos diminuir a dose. Diminui a dose, aumenta o intervalo. Não pode ser aquele tal, Corta de uma porque... vez, porque senão a chance de efeito colateral, a chance de ter algum efeito indesejado é gigantesca. Então a gente tem que encontrar essa dose, a gente tem que ir, né, avaliando a resposta, entender também que nem todo mundo, né, por mais que a gente defenda a cannabis, nem todo mundo vai ter uma resposta positiva com a cannabis. Às vezes pode ser que não tenha, né, e tudo bem, porque é normal. A cannabis ela não é para todo mundo, mas ela é para muitos. Sim. Né? Ela é para muitos e a gente gera qualidade de vida, gera efeitos positivos, mas pode ser que alguma pessoa não se adapte, né? Não tenha uma resposta assim positiva também, né? Mas muitas vezes essa resposta negativa, né, que não obteve esse resultado, foi muitas vezes por uma formulação indicada de forma errada ou um manejo de dose inadequado, né? Muitas vezes não chegou nem na metade da dose ali máxima que aquele paciente E o cara poderia desistiu. chegar, entendeu? Eu ia falar, os hábitos. Porque assim, também, cannabis da milagre. Eu fico muito preocupado com isso. Por exemplo, eu falo quase sempre isso, que a pessoa enche a cara de cachaça, dorme tarde, fica na tela, vê televisão até 1h da manhã e quer ter um sono tranquilo. Aí, tá acostumado ao quê? Toma uma bolinha, desliga o disjuntor, acorda no outro dia quebrado e levanta. Vai dormir bem pra cacete, não dormiu nada. E aí, quando você entra com óleo, é tudo isso. Né? É dormir melhor, se alimentar melhor. Exato. E tomar e participar a medicina integrativa. Você não vai ter um médico mágico. Você é 50%. O caderninho de anotação é seu. Ele vai te ligar e vai perguntar assim, e como é que foi à noite? Alimentação. Se você não fizer a sua parte... Não adianta. Não adianta você entrar com um produto, né, que tem um potencial anti-inflamatório, como a cannabis, né, se você sempre tem hábitos que inflamam o seu corpo. Você tá dando algo para desinflamar, mas tá inflamando. Você vai ficar naquela... Na briga. Nessa briga sempre, né? Então, assim, a gente tem que ter ações em conjunto, né? Inclusive, existem estudos mostrando até que a caminhada, né, ela é capaz de aumentar os níveis de endocannabinoide. Já foi visto que não é só a endorfina, né, que gera o efeito positivo pós-atividade física, mas também os níveis de anandamida. A anandamida, né, é um endocannabinoide presente no nosso próprio organismo, que tem inclusive uma semelhança com o THC, e é conhecida como a substância da felicidade, né? Essa é a denominação da própria palavra. Então, a anandamida, ela melhora ali as condições, a melhora cognitiva, tem aquela sensação de bem-estar também associada à anandamida, né? A atividade física, ela aumenta os receptores CB1 também, que é onde inclusive a anandamida se liga, né? Então, você consegue melhorar o sistema endocannabinoide do paciente com a prática. Com a caminhada. Exato, com a prática da atividade física. Meditação também você consegue melhorar. Então, assim, são vários aspectos. Os nossos endocannabinoides, eles vêm principalmente de lipídios de membrana, né? Então, quando você suplementa ômega 3, você está ajudando o seu sistema endocannabinoide também,
né? Existem outros fatores, não é só a cannabis que consegue auxiliar nesse sistema, mas a prática de atividade física, suplementação com ômega 3, né? Existem outros ativos como o óleo de copaíba que consegue ativar o sistema endocannabinoide, né? O beta-cariofileno é um terpeno presente no óleo de copaíba e que ele tem afinidade por receptores canabinoides. Então ele consegue modular o nosso sistema endocannabinoide também, né? Se em conjunto com a cannabis você potencializa, existem outras substâncias que também conseguem fazer uma modulação desse sistema, né? O próprio cacau, pimenta também, se não me engano a pimenta preta, consegue também ter uma atividade nesse sistema endocannabinoide, né? Então assim, é uma série de fatores que vão regular, porque não adianta você vir com a cannabis, mas ter um monte de outros fatores que desregulam esse sistema, que inflamam o corpo, né? Basicamente, se a gente for avaliar doenças crônicas, boa parte dessas doenças tem um cunho inflamatório envolvido. Então, a doença, a gente também tem que entender, né? E o paciente ele precisa ter paciência com o tratamento de cannabis, porque pensa, muitas doenças elas vêm de uma inflamação crônica. Você levou quanto tempo para chegar nesse para patamar, chegar nesse né? patamar? E aí chega o paciente querendo um milagre, quero usar cannabis, no outro dia eu quero estar bem, né? E aí você tem que pensar, poxa, existe um tempo, um processo para a gente conseguir melhorar e regular esse sistema. O sistema endocannabinoide ele é responsável pela homeostase, equilíbrio O equilíbrio do nosso de corpo. tudo, isso. Só que você levou quanto tempo para desequilibrar esse organismo? Não espere do dia para a noite, né, ter uma regulação do sistema endocannabinoide. Então, leva um tempo. A gente precisa desse período. A gente precisa mudar os hábitos, desinflamar esse corpo, né, ter hábitos saudáveis e entrar com a cannabis para potencializar a regulação desse sistema. Então, a gente tem que entender que leva um tempo. Não é do dia para a noite. O corpo, ele tem uma memória, vamos dizer assim. A gente entrevistou um médico aqui, ele trata, é especialista em doenças fantasmas. Então, é aquele negócio, o braço amputado que coça. Então, tipo assim, o corpo, a pessoa que manca, então ela mancou a vida inteira. Aí ele faz a correção, bota a prótese e a pessoa continua mancando. Porque no corpo não tem... ainda existe o desequilíbrio. Então, você imagina, se a pessoa teve uma vida desregrada, ou uma alimentação ruim, ou sei lá, o que for. E é mudança de hábito. Sim. É uma construção. Exato. E a gente precisa entender que não tem que ser radical, né? Tem muita gente que fala, ai, não, mas eu vou começar a alimentação. A partir de hoje eu sou vegano. Aí, putz. Aí do dia pra noite quer cortar tudo. Vou cortar açúcar, vou cortar glúten, vou cortar lactose, vou cortar tudo, né? E vou virar um maratonista. Pronto, a pessoa já coloca uma meta muito alta. A gente tem que ir de metas em metas, aos pouquinhos, né? Começa com uma caminhada. Se você está sedentário, você não precisa ir na academia, puxar ferro e pegar pesado. Não. Usa escada. Exato. Começa assim, com pequenos hábitos, né? Aos poucos, o hábito ele demora para se instalar na nossa vida. Então, a gente tem que fazer um pouquinho todo dia. Você não precisa ser perfeito. Você precisa, né, chegar no patamar de que você fez. Melhor feito do que perfeito. Então, faz um pouquinho todo dia. Começa a selecionar melhor os alimentos. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande com açúcar, né? O açúcar é o grande vilão da minha vida. Pra mim, a pior droga que tem, na verdade, é o açúcar. É o açúcar. É o açúcar. Então, assim, ao invés de eu exagerar como eu fazia antigamente, eu como um pouquinho, né? E com o tempo, como tudo na vida, nunca tirem medicamentos ou hábitos que você tem. Faça um desmame deles. Faça um desmame desses hábitos negativos também. Sim, né? sim. Então, aos poucos, se você come tanto de açúcar, vamos tentar diminuindo aos poucos. Não tira de uma vez. Deixa o seu corpo acostumar que a frequência está diminuindo, né? E que a frequência de hábitos positivos está aumentando. Então, você vai fazendo um desmame de hábitos negativos e fazendo um aumento de hábitos positivos. E assim você vai controlando, gerando um equilíbrio da sua vida. Você não precisa ser radical. Corta tudo. Porque tudo. O teu corpo vai dar um jeito. Exato. Se você cortar de repente, ele fala, vou tirar o açúcar de algum lugar. Exato. E aí você vai criar, e aí que desenvolve muitas vezes compulsão alimentar, né? Compulsão em hábitos negativos. Porque a pessoa ela tenta cortar de uma vez, ela não tenta fazer um desmame, né? Para tudo na vida a gente precisa ir diminuindo a frequência e colocando outros hábitos positivos, né? Então isso é muito importante. E aí a cannabis ela consegue auxiliar nesse processo, né? Você vai desmamando hábitos negativos, vai incluindo a cannabis, incluindo hábitos
positivos, né? Isso tudo com acompanhamento. E aí você consegue chegar numa melhora, muitas vezes, e controle de doenças crônicas com uma efetividade sensacional, né? Porque a gente sabe que a cannabis, ela não cura nada, mas ela consegue trazer qualidade de vida, ela é sintomática e muitas vezes são doenças que não têm cura. É isso que eu ia te perguntar agora, por exemplo, assim, no caso de uma ansiedade, eu sou ansioso, né? Então, assim, aí eu tenho certeza que eu vou usar isso pro resto da minha vida, porque a minha ansiedade está comigo. Agora, um jovem que vai prestar o Enem, então ele está passando por um período de ansiedade, então ele pode fazer uso ali e depois vida que segue, Sim. né? Então, Você não vai criar, ela não vai te causar uma dependência que você vai trocou uma tarja preta por um verde, mas também para o resto da vida. Não é o caso. Eu troquei porque o equilíbrio que eu tenho hoje é melhor do que o que eu tinha anteriormente, sim. né? É possível a gente fazer né, entrar com a cannabis e depois fazer um desmame, né, para esses casos mais específicos. Mas aí depois muita gente acaba não querendo esse desmame. Por quê? Porque melhora o sono, você melhora vários sintomas ao mesmo tempo, né? A cannabis, e o interessante dela é que ela consegue atuar em vários sintomas ao mesmo tempo. Né? Não é algo que você vai tomar Não. um negócio pro sono, outro pra ansiedade, outro pra, entendeu? Dor de É. cabeça. Não. Ah, tô com dor crônica, vou tomar um analgésico, um ansiolítico, um antidepressivo, um benzodiazepínico. Não. Você consegue ter um produto que consegue atuar em vários sintomas ao mesmo tempo, porque o sistema endocannabinoide ele está no nosso corpo inteiro, né? E o CBD em si, ele não gera uma dependência, né? Ele não atua no nosso cérebro em áreas de recompensa, que é onde geralmente está associado a esse vício, essa dependência, né? Diferente, o THC ele atua em áreas de recompensa, ele aumenta os níveis de dopamina no nosso corpo, né? Então, ele pode gerar, mas quando você vê produtos, esses óleos, né, que tem 0,3% de THC, tem uma concentração mais baixa, dificilmente você vai gerar esse vício, dependência a esse produto, né? Então, por conta dessa, e também, né, o canabidiol, quando ele é colocado em um produto em alta concentração e o CBD em baixa concentração, esse canabidiol ele consegue minimizar possíveis efeitos colaterais do THC, né? Por quê? O CBD ele atua nos receptores modulando, né, esse sistema. Então, o THC ele se liga no receptor CB1. O CBD ele vai modular, vai se ligar a esse receptor em outro local e vai mudar a conformação desse receptor. Para que esse outro não chegue. Consequentemente, o THC ele não vai conseguir se ligar da melhor forma. Então, você minimiza efeitos colaterais do THC quando colocado em conjunto com o CBD. Né? Então, tudo é uma questão de indicação, de formulação, mas a gente tem que tirar esse mito de que a cannabis vai viciar, eu vou ficar viciado, né? E assim, se a gente for parar para olhar na farmácia, né? Rivotril, Zolpidem, o tanto de gente que você vê dependente desses medicamentos. Tanto de gente, né? Por que tem um medo da cannabis ainda? Que praticamente não vai gerar esses efeitos de dependência, você consegue fazer o desmame desse medicamento, né? Então, assim, é isso que a gente tem que entender. É educar, é procurar informação. Porque a pessoa às vezes chega, Emília, mas cannabis mata neurônio, né? Quantas vezes a gente já escutou isso? O mata neurônio, é porta de entrada. Isso aí a gente sempre porra, porque assim, não, não existe isso, né? O matar neurônio. Eu bato nessa tecla dos 24 anos. Né? Eu falo, olha, ela tem que ser muito bem analisada até os 24. Custo-benefício. Né? Tem crises, tem autismo, uma dor crônica. Ou seja, uma pessoa tem uma dor crônica e fala, não, espera fazer 24, vai sofrendo até os 24? Aí não. Mas, assim, de forma adulta, usar antes dos 24, eu não recomendo, eu acho que não... Tem um estudo que mostra isso, é um estudo feito em ratos, né, mas que eles fizeram uma análise com 2 grupos, né, então tinha um grupo que utiliza jovem e adulto, 2 grupos, né,
sendo um de jovens e outro de adulto. Sendo que nesse grupo jovem, eles utilizaram ratinhos que fizeram uso de THC, microdosagem de THC em uso crônico, e outro que não utilizava, né? Então, nesse grupo de jovens, um que usava e outro que não usava o THC. No grupo de idosos também é a mesma coisa. Os ratinhos que usavam THC e os que não usavam. No grupo de jovens, eles viram que eles fazem análise no labirinto, né, para avaliar a agilidade, a capacidade, né, cognitiva desses ratinhos. No grupo de jovens, o uso crônico de THC, ele afetou, né, essa parte cognitiva, essa agilidade desses ratinhos, né, de conseguir sair Para sair do labirinto. Exato. Então, para os jovens, houve essa problemática. Porém, no grupo de idosos, a gente teve um efeito benéfico do THC, né? Onde esses ratinhos que estavam usando o THC tiveram uma resposta melhor, conseguiram sair com mais agilidade do que os que não estavam utilizando, né? Então, assim, tem uma questão de idade também, né, que a gente precisa avaliar, porque o THC, ele aumenta as sinapses nervosas, né? Então, essa comunicação entre os neurônios. Mas no jovem, no geral, né, os jovens em estado normal, eles já têm todas as sinapses adequadas, né? Já tem bastante sinapse. E se você aumenta, você gera uma confusão mental nesse paciente, porque já tem nível de sinapses adequado. No idoso, com o envelhecimento, a gente está perdendo sinapse, né? A gente está perdendo neurônios com o envelhecimento. E o THC, ele reduz a queda de neurônio, vamos dizer assim. Vai melhorar essa neuroplasticidade. Neuroplasticidade, essa comunicação entre os neurônios vai ser mais efetiva. Então, isso é pra gente avaliar, né? A idade também, mas aí existem crianças, né, que em alguns casos precisa do THC. Que você entra com Broad, né, que Broad Spectrum é um tipo de produto que não tem THC, né? Você entra com esse produto, muitas vezes a criança, você vai aumentando dose, aumentando, não responde. Você entra com uma dosagem baixa de um Full Spectrum que tem THC, uma concentração até mais 0,3 e a criança responde, né? Então, assim, a gente tem que avaliar e quando a gente vai ver também, existem alguns estudos, por exemplo, em autistas. O nível de anandamida dos autistas, né, em relação aos neurotípicos, foi avaliado, eles têm uma dosagem no líquor menor de anandamida, que é esse endocannabinoide, que é semelhante ao THC. Então, se tiver que repor... Então, em alguns casos, né, a gente pode entrar para autista com THC justamente para melhorar essa baixa produção da anandamida, né? E aí, com o CBD também, o CBD ele tem uma resposta efetiva no nosso organismo de aumentar os níveis de anandamida na fenda sináptica, né? Então, o CBD ele consegue ali, que é onde você vai ter a ativação de receptores, aumentar a permanência dessa anandamida nessa comunicação entre os neurônios. Então, você também precisa do CBD, né, junto com esse THC, para você conseguir ter uma resposta bem efetiva. E além disso, terpenos, flavonoides, por isso que eu defendo tanto, né, o extrato completo da planta. Em alguns casos a gente vai entrar com isolado? Sim. Eu tenho um caso recente de um bebê, ele tem 2 anos, 1 ano, 2 anos, eu até postei no meu Instagram recentemente. Ele tem síndrome de West, né, que gera bastante convulsão, uma crise epilética refratária, né? Então ele não responde mais aos medicamentos, estava tomando, se não me engano, 5 anticonvulsivantes, não estava resolvendo, então bebê, né? E ele também tem microcefalia. Ele entrou com a cannabis recentemente, aí nesse caso a gente entrou com um produto isolado, né, junto com o neurologista, entrou com um produto isolado, e em cerca de 5 dias, né, uma criança que tinha 5, 15, 30 convulsões no dia. CBD isolado? CBD isolado. Tinha crises convulsivas, assim, sofridas, a família praticamente não vivia, porque imagina você ficar com uma criança 15 convulsões no dia. Como é que, né? Como é que vive dessa forma? Você vive para criança, né? E aí, a gente entrou com CBD, né? Ele não teve mais nenhuma crise. Em cerca de 5 dias de uso. Olha, gente.
questão da microcefalia também, aí a gente já vai dar um passo para trás, né? Vamos avaliar. O THC nesse momento não vai ser interessante. Então a gente pode ir aumentando o THC conforme a criança vai se desenvolvendo. Conforme as necessidades forem surgindo, né? Mas existem casos que o isolado é necessário, que um broad spectrum é necessário, né? Às vezes você não vai entrar com THC. E nessa criança a resposta foi assim sensacional com poucos dias, né? Então você já vê o reflexo dele. O vídeo que eu postei, inclusive, ele pega a mãozinha que ele não se movimentava direito. Ele pega a mãozinha, começa a olhar a mãozinha dele, você vê o reflexo. Você vê assim, que mudou. A mãe dando relato. Assim, É pra ela então, gente. Ela teve convulsão, poucos dias usando cannabis. Às vezes a gente demora para ter uma resposta efetiva, né? Principalmente em síndromes refratárias. Às vezes é uma dosagem muito alta que a criança responde, né? E nesse caso foi sensacional, né? O relato. E com produto isolado. Então existem casos e casos. Por isso que é importante, né? Essa questão que a gente está falando da capacitação dos profissionais. Entender quando que eu vou entrar com isolado, quando que eu vou entrar com broad, quando que eu evoluo para um full spectrum, né? Isso é importante. Quando eu evoluo para um produto 1 para 1, mesma proporção de CBD, mesma proporção de THC, entendeu? Então, existem diferentes condições onde você vai ter diferentes indicações, né? Como às vezes a gente vê médico com receio do THC também. Eu vou entrar só com isolado. Aí o paciente não tem resposta, né? Em alguns casos, entrando só com isolado. Tem que evoluir. Porque seria assim, é o segundo degrau do preconceito, né? Primeiro, eu sou contra a maconha. Depois que eu sou a favor da maconha, eu sou contra o THC. Sempre tem alguém que vai levar a fama de mal, mas... Sim. E aí você recebe essas demandas dos médicos. Os médicos procuram você para essa capacitação também? Isso. Aí, no caso, né? Como eu trabalho muito com propaganda médica também, mostro para os médicos, auxilio no processo de prescrição, ajudo os médicos com essa demanda, para eles entenderem qual que é o racional da terapia canabinoide, né? Então, eu ensino os médicos também, e alguns me procuram e falam, Emília, você consegue me ajudar? Estou com tal caso, me trazem alguns casos, né? Estou com um caso X, criança, toma tais medicamentos, então eu já faço um questionáriozinho para os médicos, para eles me passarem o caso, para a gente discutir e entrar na mente deles o racional, né? Qual produto que eu posso indicar primeiro? Qual a dosagem que seria segura a gente começar e ir evoluindo, né, de semana em semana, ou a cada 4 dias, né? Então tudo isso eu auxilio o médico para que ele daqui a pouco consiga caminhar sozinho, né? Então meu trabalho também é nessa parte de capacitação, entender que o profissional ele precisa sentar na cadeira e estudar, né? Não adianta, não é só a Emília que vai conseguir ajudar, tem que entender, tem que procurar artigos científicos, se atualizar nesses novos estudos, né? Ver o que a cannabis pode ajudar ou não. Às vezes tem patologias, né? Uma bem interessante, que é uma dentista que trabalha comigo, ela tem uma doença muito rara, chamada Morgellons. Não conheço. É uma doença, nunca ouvi falar. Nem os médicos conseguiram É quase que o único. Doença Sim. rara, quase única. E o que acontece? Ela tem no corpo inteiro feridas. Ela tem várias feridas e sai uma fibra dessas feridas, como se fosse um pelo. Um pelo encravado da vida. Como se fosse um pelo. E essas feridas demoram cerca de 1 ano para cicatrizar. Nossa. E assim, o que é isso que sai? Então, ela levou uma parte dessa fibra já para, se eu não me engano, foi para a USP para avaliar. É uma fibra que eles não encontraram DNA. Então não é cabelo. Assim, não encontraram DNA, porque assim, no pelo tem DNA. Não é cabelo, não é pelo. Então, assim, é uma fibra, tem um aspecto de uma fibra, ela mostrou a foto, só que ninguém sabe explicar o que é. E o Morgellons, ele não tem uma causa. Não tem artigos mostrando a causa dessa doença, né? Pode ter um cunho imunológico envolvido, pode ter... alguns falam que tem uma questão psicológica também, né? Existem muitas hipóteses, mas nada poucas bem soluções, ainda. Poucas definições. E aí, enfim, acharam que ela era psoríase, deram vários diagnósticos para ela. Ela tomou tudo que você imaginar. Corticoide. E foi arrebentando tudo em volta, né? Tudo. Ela foi tomando tudo. Deram remédio para esquizofrenia, deram remédio para tudo. E nada resolvia. Nada resolvia. E aí ela, né, enfim,
ela teve um contato aí que falou da cannabis, que ela poderia testar o óleo. Ela entrou com óleo de cannabis e assim, 3 gotinhas 2 vezes ao dia. A pele dessa mulher. Eu ia perguntar agora, entrou com óleo ou foi tópico? Foi óleo sublingual. Óleo sublingual. 3 gotas. E era, o que deram pra ela era um óleo assim de fundo de quintal que a pessoa produziu ali, bem artesanal mesmo, sabe? Sem nenhuma análise, nada. Não sabendo o que tinha ali. Ela usou esse óleo de cannabis, 3 gotinhas 2 vezes ao dia. Transformou a vida dessa mulher. Olha. Pensa, ela perdeu o relacionamento porque ela tinha vergonha enfim, acabou, divorciou, porque ela tinha vergonha de se relacionar por conta das feridas, e era assim, é o corpo inteiro tomado de ferida, corpo inteiro. A pele dela melhorou, tipo assim, uns 70%. As feridas praticamente secaram. Ela tem agora feridas pontuais, sabe? No rosto aparece uma ou outra, algumas assim, mas são pontuais. Não era o corpo inteiro. E essas feridas, para ela, coçam. Isso que eu ia perguntar, se tinha dor, se tinha coceira. Tem a coceira ainda. Então, assim, transformou a vida dela, porque ela não toma nenhum medicamento hoje, só o óleo. Nenhum medicamento resolveu a cannabis, mudou a vida dela. Ainda está sem definição, a gente está já buscando até fazer um estudo com ela, entender, né, quais fatores, talvez tenha alguma questão imunológica. É um gatilho. O que causa, né? O que causa isso? Então, e assim, foi sensacional esse relato dela. Quando ela me mostrou, eu falei, caramba, mas mudou completamente. A foto antes e depois mudou completamente a vida dela, né? Então, pensa, a cannabis, ela tá aí até em doenças raras que a gente não tem nem explicação. Você consegue atuar, porque às vezes tem uma desregulação nesse sistema imunológico. A cannabis consegue auxiliar também na melhora da imunidade, né? Às vezes pode ter um fator com ela imunológico, é o que a minha suposição é que tenha algo imunológico envolvido. E aí você traz esse potencial anti-inflamatório, né? Lembrando que ela se alimenta bem, né? Ela tem uma rotina, ela tem hábitos saudáveis, só que nada resolveu. Não. Ela entrou com a cannabis e assim, mudou a vida dela, tanto que hoje ela é super ativista, defensora, né? Quer estudar o caso dela, entender como que a cannabis conseguiu ajudar, né, nessa patologia que não tem nem definição de causa ainda. Não, e ela tem que procurar quem mais sofre disso. Imagina o tanto de pessoa Que né, tá calada. que não sabe que tem, porque não tem um diagnóstico ainda, né? Tanto que ela contou uma história que ela encontrou uma pessoa na fila que ela viu. E essas feridas dela tem um padrão. É como se fosse uma fibra, assim, uma ferida de uma fibra, sabe? E ela viu uma pessoa na fila ela conseguiu ver, ela falou, caramba, mas essa pessoa tem o mesmo padrão de ferida que o meu. E ela chegou pra pessoa e falou, olha, você sabe o que você tem? A pessoa, não sei. Me falaram que era psoríase. Sempre dão um diagnóstico de psoríase. Ela foi, viu ela falou pra pessoa, olha, tem a fibrinha, você viu que sai como se fossem umas fibras? Aí a pessoa, sim. Aí ela falou, você sabe que você tem Morgellons. Depois pesquisa sobre essa doença. É isso que você tem. Aí a pessoa ficou, caramba, né? Então, assim, ela foi, daqui a pouco, encontrando pessoas que tinham a mesma patologia e não tinham diagnóstico. Então, você vê, talvez seja rara, porque não existe um diagnóstico ainda definido, né? E ainda falta... Quando for definido, vai ver que muita gente que é tratado como psoríase... não tem resultado, enfim, vive com essa doença, né? E pode ser que seja uma síndrome mesmo. Geralmente, quando a gente coloca na área da saúde síndrome... Isso que eu ia falar, como é que você caracteriza para síndrome? Geralmente tem um padrão, né? Por exemplo, você vê uma criança de síndrome de Down. Todas têm o Tem um mesmo padrão morfológico lá. Sim, tem o mesmo padrão. Então, geralmente, síndromes, elas têm padrões de sintomas, de características. O dela, por exemplo, que é uma patologia de pele, tem um padrão de ferida. Então, você vai conseguir adequar a esse tipo de padrão. Síndromes, quando você tem uma síndrome, você caracteriza como alguns padrões, né? Então, síndrome de West, você já tem um padrão de convulsões também, né? Tem algumas características ali envolvidas que são semelhantes, né? Então, tem todos esses aspectos que a gente coloca como uma síndrome.
Saquei. Ah, cara, que loucura um negócio desse, né? Sim. E assim, e você nessa tua vida, a gente tá com esses produtos aí, a gente só ouve falar do óleo, né? Aham. Como eu sou curioso, olha aí, curiosos, eu vejo que, por exemplo, assim, lá fora, cavalo de competição usa canabidiol. Sim. Então, aí o pessoal da NBA, NFL, então você vê que lá fora eles usam muito tópico, eu vi que tem linha de spa. Então, assim, e no Brasil, óbvio que a Anvisa tem que começar de alguma forma, porque se abrir o leque, a gente viu o que, que deu semana Aham. passada. É Aham. gravado, pessoal, mas semana passada foi aquele Auê das Flores, da Aham. Anvisa, que a gente ainda vai conversar sobre isso. Vamos. E aí, como é que você vê essa variedade de possibilidades? Por exemplo, gota, tópico, loção, pomada. Existem vários tipos de produtos, né? A Anvisa hoje coloca como uso medicinal, principalmente para ser vendido em farmácia, basicamente o Gota. uso do óleo, né? Ou spray nasal também é possível. Inclusive, existe também o único medicamento registrado aqui no Brasil é o Mevatil, né? Que ele tem a mesma proporção de CBD e THC. É um para um, né? É 1 para 1, né? Então, Mevatil para esclerose múltipla ele já é registrado. Os outros que estão na farmácia têm uma autorização sanitária, né? Que permite que seja vendido na farmácia, mas eles têm 5 anos para comprovar eficácia e segurança para depois registrar como medicamento. Então, os produtos que estão na farmácia eles não são considerados medicamentos, são produtos à base de cannabis. Né? E a gente tem pela resolução 660, né, alguns produtos que entram aqui no Brasil, que podem entrar variados tipos de produtos, tá? Então, tem o óleo sublingual, né, que você pode usar, então você pega... Ai, às vezes eu tenho uma dificuldade com esses potinhos aqui. Então, esse olhinho sublingual, né? Então, Vai eles lá vão pingar, então, embaixo da língua, de preferência. Importante até falar isso, porque alguns pacientes pingam de qualquer jeito. A gente pinga embaixo da língua, deixa um tempo, 40 segundos, 1 minuto embaixo da língua, né, para depois engolir. Eu sei que tem casos que é difícil Quando é a gente criança, conseguir aí. controlar, alguns idosos também É. a gente tem uma dificuldade, né, mas é interessante que seja assim para a gente conseguir uma maior absorção desse produto. Tá? Quando a gente utiliza via oral, por exemplo, cápsula, você tem um processo de metabolização chamado de efeito de primeira passagem no fígado. 80% desse canabidiol se transforma em metabólitos inativos. Então você tem uma perda muito grande. Você tem uma puta dose para poder receber os 20% ali. Exatamente. Enquanto que o THC, ele se transforma em hidroxi-THC. O hidroxi-THC ele é mais psicoativo. Então, quando você metaboliza, por isso muitas vezes, pessoas que ingerem, né, gente que você vê lá nos Estados Unidos, pessoa que come brownie, né, da culinária, às vezes tem um efeito um pouco mais forte, dependendo da dosagem que usa, desse produto, quando utiliza esse THC ingerido, por conta dessa metabolização, né? Eu escutei, agora nem sei se eu vou falar uma besteira, sobre chá. Sobre chá. Se faz um chá da folha, você pode ter um piripaque com THC, né? Na verdade, da folha, não. Da flor. Da flor. Da flor. Vai depender, porque assim, se a gente pensar, os fitocannabinoides, eles são lipossolúveis. Então, eles não se diluem certamente na água. Na água não vai ter. Você teria que... Por isso que a gente utiliza MCT, né? O óleo de coco, triglicéridos de cadeia média do óleo de coco, azeite, né? Porque é um óleo e é onde os fitocannabinoides conseguem serem diluídos, né? Na água, geralmente você vai ter mais flavonoide, né? Alguns compostos que são hidrossolúveis, né? Então, você vai ter uma diferença aí pelo veículo que está sendo utilizado, né? Então, acredito que pelo chá, dificilmente. Não vai ter grande problema. Aí, geralmente, fazem o quê quando vão fazer na culinária? Fazem uma manteiga. Aí entra o óleo. Manteiga, exatamente. A manteiga é gordurosa. Geralmente, a gente utiliza gordura. E por isso também que uma das formas de utilizar o óleo é sempre após as refeições. Porque aí você consegue aumentar a biodisponibilidade do produto,
né? Porque você consumiu o óleo após uma refeição que às vezes tem gorduras boas, né? Você consegue aumentar a absorção desses fitocannabinoides quando você se alimenta e depois utiliza o óleo, né? Então essa é uma das dicas também, né? Nunca tomar em jejum, não é interessante tomar em jejum, né? Justamente por conta disso. Então, também. E aí a gente sempre utiliza veículos nos produtos oleosos. A gente recomenda sempre 2 horas depois de qualquer medicamento e meia hora após a refeição, que aí você está com... Pode ser até pós a refeição mesmo, direto, você já pode utilizar. E também existem produtos de nanotecnologia, né? Deixa eu mostrar esse aqui. Ó, Qual é a ele é diferente, Nossa. ele não é um outro. Até a viscosidade dele é outra. É outra. Parece um gel. Sim. E ele é hidrossolúvel. E... Então, nesses produtos com nanotecnologia, qual que é a grande diferença, né? Alguns artigos já mostraram que eles conseguem ter 3 vezes maior absorção do que os óleos convencionais. Por ele ser hidrossolúvel, o nosso corpo Tem ele água. absorve Nosso corpo é melhor, água. Exato. Ele absorve melhor compostos hidrossolúveis. Então, você tem os fitocannabinoides aqui, eles passam por um processo de nanoemulsão. Então, como se ele Que é isso? Conta pra... Como se ele tivesse uma película em volta desse fitocannabinoide que tem essa capacidade hidrofílica, essa característica hidrofílica. E aí você consegue transformar esses fitocannabinoides que são lipossolúveis em moléculas hidrossolúveis. E aí você consegue ter uma absorção maior desse tipo de produto. Né? Mesmo passando pelo primeiro estágio, em vez de ser 80-20, eu vou ter uma absorção maior. Exato, você Entendi. vai ter uma absorção maior justamente por ele ser hidrossolúvel, né? E aí, por exemplo, aquela criança que às vezes autista tem seletividade alimentar, né? Às vezes tem dificuldade de adaptar com o sabor do óleo. Então, às vezes você pode pegar esse daqui, diluir numa água, num suco de laranja que e seja. aí a criança consegue tomar. Entendi. Entendeu? Então tem um uso específico. Também, né? Agora tem. E tópicos. Tem cosméticos. Quando você falou da pele, eu pensei de ser tópico. E é isso que a gente vai testar agora com a dentista, é ver como que ela vai reagir, né, com a utilização. O que a gente está utilizando agora é um produto com canabidiol e CBG, canabigerol, né? O canabigerol, ele tem um potencial anti-inflamatório muito bom. Você está trabalhando os dois isolados ou estão Não, é um creme que tem os dois já. Tá. E aí ela tá passando pra gente avaliar, ela tirou uma foto antes, vai tirar depois pra gente ver nesse período de 1 mês como que vai ficar a pele dela. Mas é um produto que tem o canabidiol, né, junto com o canabigerol, que tem esse potencial anti-inflamatório, cicatrizante, pra gente ver se a gente consegue alcançar um resultado mais rápido. Tá. E em psoríase, essas dermatites seborreicas, etc. Normalmente é trabalhado oral ou tópico? Os dois? Os dois. É interessante fazer essa associação. Né? A psoríase, ela é uma doença autoimune, então você vai controlar no uso sistêmico essa questão da imunidade da pessoa, né? Então vai melhorar essas condições, e no uso tópico melhorar essa barreira, né, que é a pele, e que a gente que tem feridas, mas aí tem que avaliar qual que é o produto. Muitos produtos tópicos hoje no mercado brasileiro que entram tem outras condições, tem outros compostos como mentol, capsaicina, alguns componentes, alguns óleos essenciais que podem gerar vão irritar. Exatamente, vão irritar. Então, tem que avaliar qual que é o produto. Ele tem que ser um produto neutro, assim, de canabinoides, mas que não tenha esses outros compostos que podem irritar a pele. Porque esses de mentol, capsaicina, é interessante para dor, né? Artrite, dor muscular. Que aí você tem que aquecer, aí dá aquele... Isso, aí dá um friozinho ou quebra, né? Que nem como o gelol. Só que em problemas de pele, né? Onde você tem feridas, não é interessante a gente colocar esses compostos, né? Então precisa ser um produto mais neutro. Mas aí tem cosmético também, né? Esse aqui é um produto cosmético, um produto para pele, para o rosto, né? Então para o skincare. Porque aí é o antioxidante, que é da galáxia. O CBD já tem alguns artigos mostrando que o canabidiol, ele tem um efeito antibacteriano contra a bactéria causadora da acne. Então, seria interessante. Porra, em vez de se entupir de isotretinoína, vai ser um... Usa ali, vamos ver. E na nossa pele tem muito receptor canabinoide. Então, o CBD vai conseguir atuar tanto na bactéria, potencial antibacteriano,
quanto potencial anti-inflamatório, dermatite, às vezes né, aquela que gera uma vermelhidão aqui, agora fugiu o nome, mas que também Rosácea. tem rosácea, tem uma sensibilidade na região, então você consegue, né, talvez melhorar com o CBD Aí, também. nesse caso, se eu estou fazendo um uso tópico, óbvio que a gente faz tópico, no final vai parar na corrente. Mas eu estou pensando o seguinte, um adolescente, Você não vai ter uso sistêmico com isso aqui, tá? Ele atua só local. só local. Ah, então nesse caso, um adolescente não teria problema de usar, ele está abaixo dos 24 anos, mas não vai ter o impacto... E geralmente esses produtos de pele não tem THC também, a maioria não tem. Alguns têm 0,3%, né? Mas a ação do uso tópico, ela é local, no Entendi. geral. Então tá Pode ser suave. que nos Estados Unidos já tem alguns produtos que você consegue ter uma ativação transdérmica e consegue ter uma ação sistêmica, mas no geral os produtos que tem aqui, eles têm uma ação local. Ah, então é suave. Tá? Entendi. Local. Aí tem cosmético, aí esses daqui, né, por exemplo, esse produto, ele tem outros compostos como DMAI, vitamina C, ácido hialurônico, CBD Aí nano. você faz um... Então você tem vários compostos aí para melhorar a composição da pele. Tem creme para dor, né? Então tem creme para dor também, onde você consegue ter essa ação local. Aí geralmente esse aqui tem capsaicina, mentol, que nem eu falei. Ele não seria indicado para um lugar que tenha uma ferida, tem uma exposição de tecido. Entendi. Exato, aí seria mais Uma pra pancada. dor mesmo, entendeu? Para dor local, dor muscular, né? Atleta, geralmente, você pode ter um resultado positivo. A gente vê muito, né, na medicina desportiva, o pessoal está empolgadíssimo. Sim. Porque a recuperação, a gente entrevistou aqui já 2 triatletas, e os caras falam que a recuperação deles antes e depois é outra. Sim. As articulações, como é que respondem, o joelho, o cotovelo, pô. Sim. E o CBG tem uma atuação muito boa nisso, né? O canabigerol, para atleta, tanto para dor, recuperação, potencial anti-inflamatório do CBG é fantástico, fantástico. Até para concentração, o CBG... Sim, ansiedade, pré-prova. TDAH também, até assim, fugir um pouco da parte do atleta. Mas também o TDAH você consegue ter um efeito bem legal com o CBG, tá? Não só o CBD, mas o CBG também. Então, o THC também é interessante para esses atletas, desde que não passem por doping. Quando o atleta passa por doping, no geral é produto isolado. Sim. Tá? A gente não consegue entrar com outros canabinoides. Mesmo que não tenha THC, um broad spectrum, a gente não consegue. É importante utilizar um isolado quando tem doping, né? Mas quando não tem doping, você pode inclusive utilizar o THC. Tem umas gummies também, eu não trouxe aqui, mas tem umas gummies de THC. Isso que eu ia perguntar, a gummy, como é que fica? A Anvisa, ela entende que é uso oral, gomas e cápsulas. A gummy estaria... As gummies são tipo as balas, Sim, umas balinhas. ela vai né? ser, então, mas ela seria enquadrada como? No uso oral. No uso oral. No uso oral. Tá. No uso oral. Como não tem uma definição, uma regulamentação A gente vai chegar agora. A gente vai chegar agora, né? Porque assim, é uma sacanagem, né? A 660 receita papel de pão. E a 357... A 327 é azul, brancas, etc., amarelas, etc. E aí, a via de administração, né, que foi aquela discussão da semana passada, e você até mandou muito bem lá quando você falou sobre a via de administração inalatória, que a gente... Como pode vir uma regulamentação dizendo que ela não é um uso farmacêutico? Exatamente. Porque existe uma confusão muito grande que eu tento até desmistificar. As pessoas entendem que vaporizar é para entretenimento. Eles não entendem que são vias de administração diferentes. E é isso que a gente tem que colocar na mente que, primeiro ponto de tudo, né? Maconha e cannabis é a mesma coisa. Não existe uma distinção. Né? As pessoas querem colocar a maconha como algo negativo ruim, e a cannabis como algo positivo. Tudo é a mesma planta. São nomenclaturas diferentes para definir uma mesma planta. Seja marihuana, ganja, maconha, cannabis, é tudo cannabis sativa. São nomenclaturas diferentes. E existem diferentes vias de administração, certo? Então, a gente tem a via sublingual, a gente tem a via oral, a gente tem via nasal, a gente tem via tópica e tem a via vaporizada. Via vaporizada, então,
No geral, por uma questão de redução de danos à saúde, a gente recomenda sempre a utilização de dispositivos de vaporização, né? São dispositivos onde você coloca o extrato seco da planta e você vaporiza. E quando que vai ser utilizado essa via de administração? Principalmente para resgate de dor crônica, de ansiedade, de insônia, porque a via de administração vaporizada, ela gera um pico, ali você tem um efeito mais rápido, se comparado com o uso oral, se comparado com o uso sublingual, você tem um efeito muito mais rápido. A duração desse efeito é mais menor curto. do que um óleo, por exemplo, sublingual, porém o efeito ele é muito mais rápido. Então, quando a gente quer um resgate, paciente oncológico, que tem dor por conta da quimioterapia, você vai dar para ele um óleo que vai demorar não sei quanto tempo para agir, aquele paciente está sofrendo de dor. Aí como é que faz? Ele toma o óleo normal e na crise ele vaporiza. Ah, porque Aí tem uma você vai equilibrar o sistema dele, mas naquele momento que a demanda de dor é maior do que o sistema dele equilibrou, você precisa reequilibrar. Você E aí tem um você entra com efeito inalador. mais rápido, Entendi, entendeu? E aí, entendi. é nessa via vaporizada que você tem um efeito rápido, que é o que você precisa em alguns casos. É, porque Entendeu? quando eu ouvi esse papo do inalatório, quando eu li, né? Eu falei, gente, sabe, eu demorei a entender, acreditar na coisa. Eu falei, gente, inalatório, mas Berotec, Atrovente, que são aqueles inalatórios de criança, que é broncodilatador, que meu filho fez. Eu falei, aquilo é inalatório. Puta, como pode? E aí perde toda a credibilidade. Aí o que acontece? Existe uma questão, né? E por que a gente recomenda dispositivo de vaporização, né? Porque quando você fuma no convencional com a seda, né? Que tem ali o papel, tudo, e você queima, você gera uma combustão. Além da fumaça quente ser um prejuízo, Para laringe né? e sistema. Então, É. gerar um prejuízo, quando você gera combustão, você produz hidrocarbonetos e outras moléculas com potencial cancerígeno, né? E esse é o grande problema. Não é que a cannabis vai gerar câncer, não. O tabaco também. É a combustão. Sim. É a combustão e essa fumaça quente. Quando você vaporiza, você evita essa combustão. Você já vai direto para o estado de vapor. Então, você consegue ter um maior aproveitamento desses compostos bioativos da cannabis, né? Então, você consegue minimizar essa produção de hidrocarbonetos, né? E você consegue ter ali uma maior absorção se comparado com O óleo, vamos dizer. o uso fumado com combustão. Sim, sim. Então, você reduz danos à saúde, né? Por essa via de administração. Ah, fazendo você dessa consegue forma. ter uma maior. Como se fosse um nano. Eu vou ter. É a mesma. Quando Vamos dizer, você vaporiza, quando eu vaporizo, a vantagem que eu tenho é de a Você minha tem- absorção. você consegue absorver melhor os óleos essenciais da planta quando você vaporiza do que pela combustão, né? Então, e você reduz danos à saúde. Então, por isso que a gente recomenda o dispositivo de vaporização, né? Você também consegue controlar a temperatura ali, você consegue minimizar, né, a fumaça quente. Então, é uma forma de reduzir danos à saúde e é um dispositivo que pode ser usado. Existem dispositivos, até acredito que na Europa recentemente Caneta. foi autorizado o dispositivo de vaporização medicinal. Né? Sim. Então, para uso realmente medicinal. Não quer dizer que o paciente que está vaporizando, ele está buscando aquilo por entretenimento. Né? Isso que a gente tem que desvincular, saber separar. Existem vias de administração diferentes e existem utilizações diferentes também. Então, tem a utilização medicinal, que pode ter a via de administração vaporizada, e tem a forma de uso adulto, né? Que aí é para entretenimento, seja lá o que for, e que também pode ter a via vaporizada. O uso não está na nossa mão. O cara pode tomar até uma goma de THC de recreação. Aí está na cabeça da pessoa. Exato. Eu não posso proteger ele dele mesmo. Exato. E aí vem a Anvisa, proíbe, né, e prejudica vários pacientes que precisam fazer a via vaporizada, mas também eu enxerguei que muitas empresas começaram a fazer propagandas muito agressivas, no sentido de legalize sua ganja, fume legalizado. Exato, isso aí era todo o argumento que quem rema contra precisava. Então, assim, se o Brasil já estava evoluindo, gente,
o brasileiro ele não consegue, não tem maturidade, né, para lidar com o processo de legalização. É isso que empaca a gente. É esse tipo de pessoa que vem só pro mercado para lucrar, não vem para ajudar o paciente, entendeu? Prejudicou então, assim, quem estava com tratamento legal. O brasileiro não tem maturidade. Poxa, se a gente está evoluindo, se já está conseguindo importar flor, vamos fazer um negócio legal, vamos ajudar outros pacientes, vamos divulgar de uma forma assim medicinal, que as pessoas consigam utilizar esse tipo de produto para resgate de dor, não para recreação, né? Não para uso adulto. Então, é isso que... Isso estragou a gente. Ó, o Miguel já me levantou a placa ali. Nós temos conversa para mais... Eu nem cheguei a falar com você... Aí esse assunto eu me empolgo, Nós vamos fazer outro. Curiosos, chegou a... Miguel, é para cá ou para cá? Para cá, né? Porque o sol matou a gente. E o sol. Eu vi que eu não olhei, eu me controlei, cara. Eu tô até com coceira, mas eu fiquei aqui assim. Eu queria olhar para a janela, gente, que eu tenho esse probleminha com a paisagem. Então, curiosos, eu espero que vocês tenham amado, como eu adorei isso aqui. Assim, esse bate-papo foi muito engrandecedor. E você é uma pessoa maravilhosa, com uma didática maravilhosa. Então, curiosos, eu espero que vocês tenham amado. Miguelão sempre puxa a minha orelha, porque a gente tem que falar, olha, segue a gente lá no Instagram, no Facebook, e clica o sininho, porque quando vier as novidades, você vai receber. E no Instagram a gente bota os cortes, que o Miguel pega aquele momentinho mais legal para chamar a nossa atenção, curioso, botar a sementinha para você esperar o nosso episódio. Isso fica no Insta. Então, lá no YouTube vai estar o episódio completo, inclusive os outros episódios que a gente gravou, e você se inscreve, clica lá para receber a atualização nossa e da Emília também, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado. Você pode dar um abraço para a galera. Gente, muito obrigada pela oportunidade que vocês estão me dando de trazer mais informação. Se vocês também quiserem me acompanhar no Instagram, @EmiliaAlcântara, eu também trago bastante conteúdo, sempre estou tentando fazer vídeos, né, trazendo solução para as dúvidas das pessoas a respeito desse tema, que ainda existem muitas dúvidas, né? Então, qualquer coisa vocês podem também me mandar mensagem, qualquer dúvida que surgir, né? Eu estou à disposição e muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigadão, viu? tá, querida? Tchau, tchau, gente. Miguelão.